A você que acompanha o Destaque Regional, seja muito bem-vindo a esta edição do Esporte DR. Nesta quarta-feira, dia 10 de agosto, vamos trazer os bastidores dos jogos que acontecerão em São Lourenço do Oeste e região. Vamos começar com o Futsal São Lourenço, que vai participar de um jogo válido pelo Campeonato Catarinense Série Ouro. Nesta quinta-feira, dia 11, a equipe enfrenta o Concórdia Futsal. Confira uma entrevista com o técnico Rodrigo Ferretti, falando sobre os bastidores e a preparação do elenco para o confronto. Em Campo Herê, 3 jogos foram disputados pelo Campeonato da Indústria, Comércio e Agricultura. Confrontos aconteceram na tarde e noite de terça-feira, dia 9, no ginásio do Padilhão. Futsal São Lourenço registra a baixa de jogadores. Vitinho anunciou a saída nesta terça-feira, dia 9. No próximo dia 21 acontece a segunda edição do Pratique Ajuda, uma corrida de rua que acontecerá em São Lourenço do Oeste. A comissão organizadora revelou o trajeto de 5 quilômetros a serem percorridos pelos maratonistas. Estas e outras informações você acompanha no Destaque Regional. Segue lá, www.destaqueregional.jor.br. Na sequência, acompanhe uma entrevista com Rodrigo Ferretti. Venha para o Chapecó Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos buffets de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. A Império Esportes entrou em campo e está no Liquida São Lourenço. São agasalhos, toalhas de time, camisas oficiais, camisas polo, calções e tênis, com descontos de até 50%. Não perca esta promoção. Tem itens para toda a família, do jogo dos filhos até a ginástica do vovô. Vem para a Império Esportes. Estamos na Avenida Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, chama no WhatsApp 49-3344-1151. Voltamos com o Esporte DR e vamos trazendo mais informações sobre o Futsal São Lourenço, que vai à quadra nesta quinta-feira, dia 11. E para trazer mais informações, vamos conversar com o professor Rodrigo Ferretti. Rodrigo, seja bem-vindo ao Esporte DR. Obrigado mais uma vez pelo convite, Alípio, de fazer parte de mais um Esporte DR e poder falar sobre o Futsal São Lourenço, sobre a nossa campanha e sobre nossos objetivos. Professor, na quinta-feira, dia 11, a partir das 19 horas, tem um importante confronto contra a equipe do Concórdia, na casa deles. Como está a expectativa para esse jogo? Então, a expectativa é que vai ser um jogo difícil. A equipe do Concórdia apresentou uma crescente nos últimos jogos. Ela enfrentou, já vinha enfrentando algumas equipes da Liga de igual para igual, né? Uma proposta um pouco diferente da que era costumeira do Concórdia. E agora, acho que o último jogo eles ganham da equipe de curitibanos, num placar bastante elástico. Então, é uma equipe um jogo que vai demandar bastante atenção nossa. E pelo fato de uma vitória ser importante para que a gente continue na crescente que a gente vem tendo na Série Ouro. Com uma vitória, nós chegaremos a 15 pontos, empataríamos em número de pontos com a equipe de curitibanos, passaríamos a equipe de Jaraguá, que hoje tem 12 pontos, e nos colocaria, se eu não me engano, numa quarta ou quinta colocação na Série Ouro. Professor, a equipe do Concórdia tem um jogo bem diversificado. Em alguns confrontos vai para a retranca na parte de trás, em outros propõe jogo e ainda tem aquele jogo que arrisca a bola sobrada. Qual é o confronto que tu espera para nesta quinta-feira? Na verdade, eu acho que eu espero 2 momentos, né? Isso vai depender de como as circunstâncias do jogo se colocarem. Mas eu acredito que no primeiro momento eles podem nos esperar, né? Que é esse jogo um pouco mais reativo, se colocar ali no meio de quadra esperando um possível contra-ataque por uma bola para nos complicar o jogo. Mas pode ser que em alguma circunstância ali, se o placar vire, eles nos pressionem, né? Talvez aqui nos primeiros momentos eles nos pressionaram. E depois, né, por circunstâncias do jogo, eles acabaram descendo. E aí, naquele momento da descida, foi que eles nos criaram mais risco e se aproximaram mais do placar. Então, eu acho que o jogo vai ter as 2 alternâncias. Eu acredito que vai ter um momento que eles vão marcar alto e um momento que eles vão marcar baixo. Para nós, que problema traz isso? Nossa equipe se porta muito melhor
em situações de confronto ataque-defesa mais próximo, né? Quando as defesas dos adversários nos apertam, nos pressionam, a gente tem maior facilidade para jogar do que num espaço curto de quadra. Geralmente a gente tem dificuldade, e isso é visto na Copa Santa Catarina pelos nossos últimos confrontos, a gente tem dificuldade contra as defesas que marcam baixo, que precisam de uma atenção redobrada e de um tipo de ataque um pouco diferente, né? Eu digo que não é um ataque de tanto movimento, como a gente faz quando pressionado, mas é um ataque de movimentos mais em tempos corretos para que a gente consiga finalizar, de movimentos mais coreografados. Então é justamente isso também que a gente vem trabalhando agora, essa semana que a gente vai trabalhar na quarta-feira, antes do confronto, para que a gente possa ter situações um pouco mais diversificadas para finalizar. Apesar de que no último jogo contra a equipe de Caçador pela Copa, que fez isso, que teve essa proposta, nós chutamos 41 bolas em gol. Né? Das 41, 20 foram no alvo e 21 fora. Né? A gente precisa melhorar também o nosso índice de acerto para poder alcançar as vitórias diante dessas defesas que são mais baixas. Professor, e o elenco do Futsal São Lourenço para esse jogo? Tem algum acréscimo, alguma baixa? Então, na verdade, a gente tem chegada dos 3 jogadores, o Vitão, o Kaique e o Cardelli, que chegaram há mais ou menos 15 dias, né? Então estão se adaptando ao plantel. O Vitão chegou ali um pouco antes da nossa viagem a Florianópolis, então ele acabou treinando ali um período e nós nos ausentamos, nós viajamos. Depois ele chegou, a equipe teve 2 baixas, que foi a saída do Júlio e do Bahia, teve 2 acréscimos, que é o Kaique e o Cardelli. E o problema é que esse momento a gente ainda está sujeito a algumas possibilidades de saída, por questões da janela internacional e de algumas equipes estarem buscando reforços nas equipes, vamos dizer assim, com poder aquisitivo um pouco menor. Então, as equipes, às vezes, de Liga Nacional ou as equipes num patamar financeiro superior vêm buscar nos nossos jogadores. E, para nós, essas alternâncias de jogador é ruim, porque a equipe crescia. Aí sai 3 jogadores, 4 jogadores, você praticamente tira um quarteto e recoloca um outro quarteto. Aí vão surgir as críticas de falta de entrosamento, né? Atleta que erra passe, etc, etc. Mas o jogador que chega em uma semana, ele não consegue ter entrosamento com a equipe. Às vezes você leva 30 dias, às vezes leva um pouquinho mais, um pouquinho menos, para que o jogador realmente tenha conhecimento do companheiro. Né? Não é uma questão de, vamos treinar isso aqui, vamos treinar aquilo ali. Sim, vamos treinar. Mas o conhecimento do companheiro, de você olhar para o companheiro, saber onde ele vai estar, isso só com muito treino e com muito trabalho, né, de dia a dia, para que o jogador se encontre dessa forma. Para quem vê um jogo parece que é fácil, mas existe muito trabalho ali e lapidação. E um dos esportistas que mais vem trabalhando no Futsal São Lourenço é o Cris Negão, que está em recuperação. Como é que está o processo de adaptação dele ao retorno às quadras? Então, o Cris Negão foi liberado essa manhã de terça-feira pelo médico, né? O médico disse que eu já posso acrescentá-lo ao jogo, mas é um jogador que fisicamente ainda não está no seu auge, né? Ele vem de um período de 40 dias de reabilitação, né? Que foi o que chegou a reabilitação dele do processo cirúrgico. Então, ele vai demandar um pouco mais de tempo para chegar naquele auge do Cris Negão. Então a gente vai ver o Cris Negão para esse jogo jogando menos tempo, tendo alguma dificuldade para jogar, tendo alguma dificuldade para jogar na intensidade que o jogo demanda, mas é um jogador que vai estar à disposição. Professor, aproveitar a tua passagem aqui pelo Sport DR e falar um pouquinho também da Copa Santa Catarina, que teve um confronto sábado em casa, um empate em 0-0 contra a equipe do Caçador Futsal. Qual é o estágio que o Futsal São Lourenço alcança com esse resultado? Então, não foi da forma como a gente gostaria. A gente vem de 2 partidas em casa, 2 adversários que tiveram propostas muito parecidas, o São Francisco e o Caçador, né? 2 times que se posicionaram mais reativamente do que ativamente. Então, em até momentos desse jogo contra o Caçador, a gente via passar o mesmo filme na cabeça. 0-0, nós martelando, finalizando, buscando,
Mas, e aí o jogo se levando para o fim na partida de 0-0. O Caçador teve chance de ganhar o jogo no final do jogo, desatenções nossa, falta de concentração ou aquela situação de querer ganhar o jogo de qualquer forma. O Caçador no final poderia ter ganho o jogo, mas a gente fica na segunda colocação. O São Francisco perdeu em casa para a equipe de Xaxim, então fica o São Francisco com 6 pontos, nós com 4 pontos, junto com a equipe de Caçador e a equipe de Xaxim com 3 pontos. Está todo mundo vivo na competição, né? Todo mundo tem possibilidade de passar à próxima fase. Agora, nós precisamos evoluir, né? Nós precisamos entender a forma de jogar contra equipes que jogam, vamos dizer assim, usando uma linguagem popular, retrancadas, né? Com equipes que jogam mais defensivamente. E a gente precisa ter um entendimento para poder ganhar desses times. Não adianta finalizar, como eu disse, 41 bolas, 20 no gol e não fazer nenhum gol. Nós precisamos transformar as oportunidades em oportunidades efetivas, ir lá e realmente consagrar aquela situação. Porque do contrário, a gente vai ter sempre dificuldade. Professor, até aqui já se passaram praticamente 8 meses de jogos, 7 meses de jogos, e agora com mais 4 encerram o ano, a temporada. Há uma aproximação entre a data de um jogo e de outro. Como que isso vai impactar na equipe e de que forma que isso altera o trabalho de preparação do time? Então, acho que nesse momento é onde a gente passa a ter mais jogos, né, em períodos curtos, é mais importante que a gente descanse o time também. O fato de você descansar o time é para que o nosso time consiga jogar na máxima intensidade possível, né, e poder impor o ritmo de jogo sobre o adversário. Então, por exemplo, é importante que a gente trabalha com uma média de, perdão, quando o jogo é fora, às vezes 2 dias de descanso. Quando o jogo é em casa, 1 dia e meio. A gente trabalha com isso. Ou, como foi nesse último jogo, o jogo foi no sábado, trabalhamos com 1 dia. Trabalhamos com 1 dia só de descanso. Alguns atletas ficam mais cansados, como, por exemplo, o caso dos atletas que chegaram há pouco tempo. Então, eles estão num desgaste maior, porque eles vinham de outros momentos da equipe deles. Então, é importante agora, até pelo material que foi adquirido pela diretoria, né, o Polar, que a gente consegue monitorar o estágio dos atletas, a gente vai dosando. Eu costumo dar, eu sou um treinador que gosto de dar o treino, que gosto de trabalhar. Então, 1h30, 2 horas de treino para mim é fácil. Mas nesse momento o Wagner fica muito em cima para poder controlar as cargas de treino. Então ele vai monitorando no tablet, através dos frequencímetros, para que a gente não exceda a carga que é necessária para o atleta. Não ter o excesso de treino, mas ter o treino suficiente também. Professor, mais alguma consideração para repassar aos espectadores do Sport DR? Não, acho que era isso. Muito obrigado pela sua participação no Sport DR desta quarta-feira. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, fique ligado. Mais informações do esporte de São Lourenço do Oeste e região no próximo bloco. Venha para o Chapecó Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos bufês de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. A Império Esportes entrou em campo e está no Liquida São Lourenço. São agasalhos, toalhas de time, camisas oficiais, camisas polo, calções e tênis, com descontos de até 50%. Não perca esta promoção. Tem itens para toda a família, do jogo dos filhos até a ginástica do vovô. Vem para Império Esportes. Estamos na Avenida Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, chama no WhatsApp 49-3344-1151. Voltamos com o Sport DR, vamos trazendo mais informações do esporte da região. Em Campo-Herê, 3 jogos de futsal foram disputados na noite de terça-feira, dia 9. Confrontos são válidos pelo Campeonato Municipal da Indústria, Comércio e Agricultura de Futsal. Jogos aconteceram no ginásio João Teles Padilha, o Padilhão. No primeiro embate, a Ervateira Iomate B amargou uma derrota de 0-3 para a equipe Alfa Quimifol.
No segundo jogo, Vila Feliz venceu a Fazenda Buffon pelo placar de 4-3. O encerramento da rodada foi entre a equipe Rodomac Arena Boleiros versus Los Hermanos, onde a equipe da Rodomac venceu por 9-0. A próxima rodada do campeonato está agendada para sexta-feira, dia 12, a partir das 19 horas. Quer saber a agenda de jogos? Acompanhe o destaqueregional.jor.br. Em São Lourenço do Oeste tem despedida de jogador. Vitinho anunciou a saída do Futsal São Lourenço nesta terça-feira, dia 9. O esportista vai integrar a equipe Passo Fundo Futsal, sendo que já se apresenta para o time nesta semana. Infelizmente, para o Futsal São Lourenço, é mais uma baixa para o jogo que será realizado amanhã, dia 11, contra a Concordiense Futsal. Em São Lourenço do Oeste, a comissão organizadora da segunda edição do Pratique Ajuda anunciou o trajeto da corrida de rua. O evento, que vai acontecer no próximo dia 21, terá a largada em frente à APAI, na rua Duque de Caxias. Os corredores seguirão pela rua Dom Pedro II, passarão pela rua Nereu Ramos, indo até o contorno viário. Retornarão pela rua Nereu Ramos até a Avenida Brasil, fazendo uma quadra pela rua Duque de Caxias, alcançando a rua Rui Barbosa. Ao retornar até a Praça da Bandeira, seguirão em direção à rua Coronel Bertazzo, onde vão de encontro à Avenida Ernesto Belter, avenida pela qual percorrerão até a rua Monte Castelo, próximo ao Didos Restaurante, e retornarão até a rua Pedro Álvares Cabral, próximo ao posto Ipiranga. Retornarão até a rua Duque de Caxias, próximo da APAI, aonde também será o ponto de chegada. De acordo com Ronivan Françosi, articulador dessa competição, a intensidade da prova é baixa, havendo possibilidade de todas as pessoas interessadas a participar. Por falar em participar, já fez a sua inscrição? As vagas estão disponíveis no site Ticket Sport e podem ser feitas até as vésperas da corrida. Fique ligado no Esporte DR e saiba o que acontece de melhor no esporte de São Lourenço do Oeste e região. Nos acompanhe, estamos no portal de notícias do Destaque Regional. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua participação e amanhã nos encontramos aqui para falar mais sobre o esporte de São Lourenço do Oeste e região.